Explica pro pessoal o que é esse funil de crenças, hein? Porque teve muita gente que não entendeu ainda. Cara, o funil de crença basicamente é você falar o que você acredita e não em troca de visualização, igual o Ryan faz. O Ryan não fala o que ele acredita, ele fala o que ele sabe que vai dar certo. Então, tipo, por exemplo, se você tiver uma renda passiva, você vai se tornar automaticamente passivo e você vai começar a dar o... Né? É isso que ele fala. Então, eu não tenho essa visão de falar qualquer coisa para poder viralizar. Eu não quero audiência, eu não sou puta de hype. Então, o meu objetivo é poder trazer uma audiência qualificada frente ao que eu acredito. Todos os meus clientes da minha base, eles se conectaram com, de fato, eu me comunicando e trazendo essa premissa do que eu acredito. A pessoa olhava, ela nem sabia o que eu fazia na época, mas ela olhava aquilo e falava assim, cara, esse cara fala coisas que talvez eu tenha vontade de falar e não falo, ou talvez realmente eu concordo com o que ele está falando, ou até discordo em partes, mas concordo, e ele tem caráter, ele tem moral para poder estar ali batendo de frente falando o que eu supostamente também acredito. E isso gerou uma bola de neve e isso fez com que o meu ecossistema fosse se expandindo cada vez mais. Esse é o funil de crença, é isso, minimamente. Como é que funciona na prática, velho? Tipo, basicamente tu pegar todos os principais crenças que você tem sobre o teu mercado assim, que geram um posicionamento forte e bater isso nos stories, bater isso nos rios. Como é que você começou isso na prática mesmo? Legal. Porque eu imagino que tu definiu, tipo, por exemplo, um inimigo, todo aquele negócio. Sim. Como é que funciona isso aí? Toda a cultura foi baseada em Primal Branding. Então, por exemplo, tudo que a gente foi criando conforme o tempo, a gente realmente definiu um inimigo em comum, então a gente queria lutar contra os gurus do mercado digital que faziam falsa promessa ou promessa milagrosa. A gente tinha isso muito claro na nossa visão. Então, tudo que ia... Nesse sentido, a gente lutava contra. E a gente criou uma comunidade pra gente poder se unir. Isso foi estratégico mesmo? Pra assim, caralho. Velho? Desde o começo. Isso só foi estratégico? Não, eu também tinha vontade de xingar os caras. Era um pouquinho dos dois, tá ligado? Era um pouquinho dos dois. Porque, tipo assim, cara, eu ficava indignado que antes de eu começar no mercado digital, eu vim do direito, e eu olhava aquilo e eu ficava indignado, mano, que esses caras estão ostentando um monte de coisa. E como eu entendia de modelo de negócio, que eu já vim estudando sobre gestão empresarial, eu sabia que aquele modelo, por exemplo, PLR, não ia dar certo. Porque era frágil. E modelo frágil não sustenta. Não é à toa que hoje em dia quem que fala de PLR? Eu sei que você já fez vendas durante a sua trajetória sobre isso, mas se você fosse tentar fazer PLR hoje, eu não sei se funcionaria da mesma forma. Porque o modelo, ele é frágil. Então, eu entendendo aquilo e via como eles vendiam aquilo, de, tipo, você vai ser o próximo milionário, eu ficava maluco da cabeça. E aí, chegou no momento onde eu expandi e falei, cara, Lucas, eu quero me posicionar, eu quero impactar a vida das pessoas de forma positiva, mostrando que é possível conquistar as coisas de forma honesta. Na época, cara, eu tinha feito alguns milhões já, mas eu não tinha conquistado tanta coisa na minha vida. Tinha conquistado um carro, na época eu não tinha comprado uma casa ainda, mas eu falei o seguinte, cara, eu tenho que mostrar que tem um caminho para você ir do baixo, assim, né, ir crescendo aos poucos. Eu sou emergente, tenho orgulho de falar que eu sou emergente, eu odiaria contar a história de outra pessoa se não fosse a minha. Odiaria contar a história do meu avô, do meu pai, meu pai é foda. Eu tenho respeito por quem constrói as coisas, não tem problema isso. Mas eu queria contar a minha própria história. E eu nasci pobre e fiz isso acontecer. E eu queria mostrar para as pessoas que era possível conquistar as coisas de forma honesta. E aí eu comecei a postar conteúdo. Na época... Então não era só estratégia, mas tinha uma grande vertente, velho. Porque eu imagino que a partir do momento que você... Por mais que você vê um problema claro ali, tipo... É um grande peso também tu comprar essa briga com muitas outras pessoas. Imagino que também deve ter tido algumas desavenças aí que você falou, cara, puta, é estressante pelo menos. Então... eu queria entender, velho, até que ponto foi uma decisão 100% estratégica, entendeu? Para o seu negócio. Ok, eu posso dizer que foi 60% porque eu queria, de fato, provar para as pessoas que dava para crescer e prosperar de forma honesta, e 40% foi estratégico, porque eu já entendia de Primal Branding. Eu já construía isso em outras empresas que eu não era o front. Então, para mim, foi fácil tangibilizar a história do herói, a história de criação da comunidade, os movimentos, as crenças, os ritos... A parada do fala maker, essa simples jogada fazedor. Por que você tem que ser um fazedor? Porque se você não fizer, cara, nada vai dar certo. Parece bobo. Só que toda vez alguém falando, e aí, fala maker, fala aí, fazedor, você vai estar fazendo o quê? E o cara se vê na semana 1 fazendo nada. Na semana 2, ele já tá, esse cara aqui tá me chamando de fazedor, não tô fazendo porra nenhuma. Então tem os seus dogmas por trás, né, as suas doutrinas por trás dessa comunidade que a gente veio criando com o tempo. E aí a gente propagou o real marketing. E essa veio na vertente, muita gente polemizou do white marketing, etc. Eu não fui o fundador nem criador disso, mas hoje eu acredito que eu sou a maior referência dentro do white marketing em relação a sucesso, em relação a patrimônio, em relação a construção, faturamento rápido. Não tem ninguém que consegue competir comigo, inclusive tem um corte lá no meu perfil que bateu mais de 1 milhão que eu falo exatamente isso. Eu tenho o maior resultado em menos tempo do mercado digital. E isso, na questão de conteúdo especificamente, impacta. Você acha que essa comparação não pode ser injusta com outras pessoas?
Cara, o cara faz black, ele não tem que nem se comparar comigo e ainda assim eu sou melhor que ele em relação ao resultado. Resultado não discute. Tem pessoas que acreditam em verdades absolutas, tem pessoas que não. Eu acredito em verdade absoluta. Então, a partir do momento que o cara começou... Não, mas, tipo, por exemplo, tem um ponto importante. Tipo, por exemplo, quando você fala 40 milhões ali em 2 anos, também tu deixa de considerar o fato de tu ter investido muito tempo ali, desde a sua infância, no ramo empresarial. Tu não acha isso? Cara, seria muito lindo se eu tivesse de fato investido. Só que, tipo assim, eu não tive experiência prática. Eu só estudei sozinho por conta com autodidata. E isso qualquer pessoa pode fazer com Google, ChatGPT. Então, eu investi muito tempo. Você tem razão. Só que, assim, não foi nada prático. Era o que eu achava. Muita base... As bases dos conceitos que eu utilizo até hoje, eu não peguei de nenhum livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então, eu criei os meus fundamentos. Eu faço uma análise de DRE que eu gosto de fazer do meu jeito. Já teve especialistas, economistas que falaram assim, cara, análise de DRE se faz desse jeito. Eu falei, beleza, para você funciona, para mim funciona assim. E tem uma coisa que é, na minha opinião, indiscutível, que é resultado. O cara pode ser muito bom, pode ser um economista fudido, só que do meu jeito funciona. Pelo menos para mim, e para os meus clientes e para os meus negócios. Então, eu vou continuar fazendo assim. Claro que eu posso melhorar, posso aperfeiçoar e tal. Mas é só uma visão diferente. E aí, por exemplo, você falou sobre injustiça. Essa parte sobre estudo é a única coisa que eu acredito que todo mundo tem oportunidade. Por quê? Eu não fui para uma faculdade, eu não investi dinheiro em nada, eu não fiz absolutamente nada. Eu tive só uma coisa, vontade. E todo mundo, na época, tem um celular para poder estudar, para poder olhar o Google. E agora com o ChatGPT ainda, muito mais fácil. Você pode pedir... me entrega aí um descritivo de tudo que envolve gestão empresarial. Eu tinha que ficar abrindo um monte de site, entender o que estava falando, estudar estudo científico, tentar entender isso. Isso com 14 anos de idade. Então, é injusto? Depende do ponto de vista. O cara podia ter feito isso também, mas ele estava preocupado em, tipo assim, qual que vai ser a próxima onda do mercado e como que eu vou enganar outras pessoas para conseguir colocar dinheiro no bolso. Eu nunca pensei por esse lado.